1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 14 e 15, dizem assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Oremos. Amado Pai, abençoe a tua palavra, que o Senhor possa me usar agora, me dar o teu poder, para que eu possa estar trazendo com eficácia o que o Senhor quer para nós esta manhã. Abençoe cada um de nós, nos dê ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então essa manhã e olhe para o versículo 15, onde nós temos essa frase aí, para que saibais, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para Timóteo. Paulo chama de meu verdadeiro filho na fé, lá no capítulo 1 de 1 Timóteo e o versículo 2, ele está referindo-se a Timóteo como seu filho na fé. Isso significa que foi ele, Paulo, que levou Timóteo ao conhecimento de Cristo, ele também o discipulou, e ele o treinou, e estava já aqui também continuando o treinamento através de carta, mas houve um relacionamento pessoal entre os dois. Eles haviam passado tempo junto, trabalhado juntos, etc. e tal. Aqui estão separados, tanto que ele escreve a carta para Timóteo. Mas Paulo, ele está instruindo Timóteo em várias coisas referentes, pertinentes ao ministério, ao pastorado e ao ministério de forma geral. Lembrando que a essa altura do campeonato, o apóstolo Paulo já era um pastor, um apóstolo. Lembrando que hoje existem pastores, existem apóstolos, não existem mais, tá bom? Apóstolos foram só 13 mesmo, tá? Foram 13, o 13º foi Paulo, e um dos 12 era Judas, que na realidade era um apóstolo, mas não era, teve o título, mas não era, foi contado como um deles. Então a gente pode contar aí 12 mais 1, 13, não teve um 14º, 15º, não teve. Nunca houve, nunca vai haver, por vários motivos que não convém na mensagem de hoje. Mas, essa altura, Paulo já era experiente, testado, aprovado, já tinha bastante quilômetros, digamos assim, na estrada do ministério, sabia muito bem do que estava falando, e, é claro, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo aqui. Mas, no capítulo 3, ele foca no ministério pastoral. Nós começamos na semana passada e nós vimos os requisitos do pastor. E a gente saber os requisitos do pastor é bom, pessoalmente, porque pode levar alguém a confirmar ou esquecer a ideia de que ele é chamado para o ministério. Nós vimos, por exemplo, que se uma irmã, uma mulher, for chamada para o ministério, é só dar uma olhada lá nos pré-requisitos do pastor e só perceber que ela não foi chamada, porque Deus não vai contrariar a sua palavra. Igualmente, pessoas que não se encaixam naqueles padrões, naqueles pré-requisitos que nós vimos na semana passada. Mas, de todo modo, ele continua no capítulo 3, ele continua dizendo aqui, ensinando algumas coisas, alguns assuntos que ele quer que Timóteo saiba. Daí a frase, para que saibais. Então, ele falou que na carta dele que Paulo esperava estar com ele em breve. Mas enquanto ele não ia, enquanto ele tardava, no versículo 15, mas se tardar, para que saibas. Então ele está falando assim, olha, eu estou indo aí, nós vamos sentar, eu vou ensinar, passar algumas coisas para vocês, mas enquanto eu não chego, se eu tardar, eu vou escrever algumas coisas aqui já para adiantando, mas eu quero que você saiba essas coisas. Então, aqui nós temos instruções ao pastor, instruções de um pastor a um outro pastor, instrução de Paulo para Timóteo. Então, são coisas que nós devemos saber como fazer. Então nós vamos começar aqui, ver essa semana algumas coisas que devemos saber. A primeira coisa que nós queremos saber, e é o que Paulo queria que Timóteo soubesse, nós temos que saber como andar. Saber como andar. 1 Timóteo 3,14, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Para que saibais como convém andar na casa de Deus. Então, a primeira coisa que a gente pode deduzir daqui, que a gente pode aprender daqui, é que existe uma forma correta de andar. E existe também uma forma incorreta de andar.
Agora, aqui, claro, Paulo não está falando sobre o andar no sentido de locomoção, de você sair de um canto para o outro, botar um pé na frente do outro e sair andando. Não é esse andar que ele está falando. Ele está falando como você deve se proceder, como você deve se portar, como deve ser o seu comportamento, como deve ser o jeito que você age, que você interage e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que há uma forma correta, há como convém andar. E o motivo que há um modo correto, um modo que convém andar, é porque estamos tratando aqui da casa de Deus, como convém andar na casa de Deus. Então, estamos tratando da casa de Deus, e a casa de Deus é o quê? A casa de Deus, seguindo no versículo 15, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da fé. Ou seja, é coisa importante. É coisa importante. Existe uma forma, eu não sei se vocês já assistiram, ouviram, mas existe uma forma lá em Brasília, no Senado e no Congresso e também nas cortes, especialmente, se você trata de advogados e todo mundo referindo um ao outro como excelentíssimo e meritíssimo e aquela coisa toda. Por quê? Existe um certo decoro, existe uma forma que convém. Você não pode chegar lá no meio do coisa e falar, tu é mentiroso, cara. Você não pode falar isso. Você pode falar, o meritíssimo não está falando com a verdade. Pronto. Você pode falar assim, convém falar assim. Ou seja, existe uma certa forma, existe um certo, digamos, protocolo, uma certa maneira. Não estou falando aqui de formalismo. Não estou falando aqui que você tem que sentar na igreja e sentar de certo jeito. Não é isso. Mas existe uma forma que convém e existe uma forma que não convém se portar na igreja. E o motivo é porque quando se fala de igreja, está falando da casa de Deus. Estamos tratando da firmeza e a coluna da fé. É coisa séria. É coisa séria. Então, não é para ficar aqui ao gosto do cliente. Não é para ser aqui como qualquer um quer fazer. Aqui a gente faz assim, a gente faz assado, a gente prefere desse jeito. Não tem essa. É a casa de Deus, é a igreja de Deus, é a coluna e firmeza da fé. Então, existe um modo que convém, é coisa importante nesse mundo aqui. Então, o pastor que não sabe como convém andar na casa de Deus, então ele tornará a casa de Deus em confusão e devassidão. É o que a gente vê. Tem muita igreja que você vai, que você não vai, graças a Deus, mas muita igreja que você observa o culto assim, você não sabe se aquilo é uma casa de show, uma boate, ou se é a casa de Deus. Você não sabe se ali está tendo uma festa de carnaval, de frevo, uma coisa da carne, uma coisa... Ou se é um culto de louvor. Você não sabe o que está acontecendo ali. Por quê? Porque não convém fazer as coisas daquele modo. Mas o pastor que não preste atenção nessas coisas, como convém andar na casa de Deus, ele vai fazer a coisa do jeito dele. E geralmente vai cair em confusão e devassidão. Você vai acabar, o que é mais triste, você vai acabar reunindo pessoas que são carnais e terrenas. Antes de começar essa igreja aqui, quando comecei, 12 anos atrás, chegamos em Maceió, a gente não tinha um culto nas primeiras semanas, é claro, então a gente foi visitar algumas igrejas, e eu ia a algumas igrejas, eu entrava na igreja, e tinha esse ambiente de show, esse ambiente de boate, esse ambiente de carnaval, esse ambiente... Sabe uma coisa? Aquilo não me atraiu, aquilo não deu sede em mim, pelo contrário, eu não fiquei até o final do culto, eu fiquei até a metade do culto. Por quê? Porque aquilo não me atraía. Agora, estava assim de gente. Por quê? Porque aquilo não atrai algumas pessoas, mas atrai outras. Atrai quem? Atrai quem está buscando aquilo. Se a pessoa está atrás de dar um rebolado, uns pulinhos para cá, ouvir uma mensagem bem aguada, bem curtinha, bem que não vai ofender ninguém, bem que não é na palavra de Deus, e bem muito pula e dança, e tem música piscando, e gelo seco, rebolado, e todo mundo... Pronto. Quem quer isso, vão encher essas casas de show, quer dizer, essas igrejas, entre aspas. Vai atrair a pessoa errada, você vai atrair pessoas que quando você traz a palavra, eles vão fazer assim, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. A Bíblia não fala que nos últimos dias juntarão para si doutores que vão ensinar o quê? O que eles querem ouvir. Eles vão rejeitar a sã doutrina. Então, a igreja que não anda como convém na casa de Deus, você vai ter uma igreja que vai gerar confusão. Confusão como? O povo vai olhar de fora e vai dizer, aquilo é igreja, uma casa de show. Muitas vezes, evangelizando sábado à tarde, eu sei, alguns aqui já passaram por isso, você ouve uma batucada, você pensa, deve ser um bar, deve ser uma festa. Aí você dobra a esquina, não, é uma igreja.
É uma igreja e o grupo do louvor está ensaiando ou estão tendo um culto naquela ocasião e há uma batucada que você não sabe se aquilo é um bar, se aquilo é um monte de gente tomando cerveja numa rodinha, enchendo a cara, ouvindo música do mundo, mas não, é uma igreja. Isso é o quê? É confusão. Confunde as pessoas. E vai atrair as pessoas erradas e vai fazer o quê? Vai causar o nome de Deus a ser blasfemado. Vai causar o nome de Deus a ser arrastado na lama. Por quê? Porque não se está fazendo, não está andando como convém na casa de Deus, que é a firmeza e coluna da fé. A igreja do Deus vivo. Então é coisa séria, nós temos que prestar atenção. E na sequência, se a gente for lá em 1 Timóteo e a gente olhar o capítulo 4, a gente vê o resultado. A gente leu agora há pouco, 1 Timóteo, capítulo 3. Né? Aí no capítulo 4, mantendo em vista o que eu acabei de falar sobre confusão, atrair pessoas erradas e as consequências, olha como começa o capítulo seguinte, o capítulo 4 de 1 Timóteo. Diz assim: mas o Espírito, com E maiúsculo, indicando que está falando sobre o Espírito Santo, ou seja, Deus, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É o tipo de pessoa que você vai lá, você mostra na Bíblia, você ensina, você mostra, você tenta usar lógica, veja como uma... Pastor, parece que está falando com a parede. Sabe o que é isso? Tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizou. Não tem sentimento. A consciência, não adianta você falar, mostrar a Bíblia, desenhar, fazer mímica. Cauterizou a consciência. Tá? E isso acontece muitas vezes também com pessoas que estão acobertando o pecado, pessoas que estão acoitando o pecado, pessoas que estão permitindo o pecado na vida deles. Com o passar do tempo, a consciência deles fica o quê? Cauterizada. Aí você pode ouvir todas as mensagens do planeta. Você pode ter o apóstolo Paulo, Pedro, João, pastor Roberto, você pode ter quem for, trazendo a mensagem, aconselhando, ensinando. Não adianta, não vai entrar nada, a consciência está cauterizada. O que fazer? O que fazer? Você faz assim, olha. Sacode a poeira do pé e deixa a pessoa seguir no caminho. A pessoa vai se arrebentar lá na frente, mais cedo ou mais tarde, e aí a gente vê se, depois que você cai, o que acontece quando você cai? Fica bem sensível aquela área, né? Ou seja, a cauterização é curada. Depois a queda. Então muitas vezes a gente precisa fazer isso. Mas é um resultado direto de quê? De não ter uma igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da fé, mas não se está procedendo, se portando, fazendo as coisas como convém. Ou seja, do modo correto. Está fazendo a coisa do jeito errado. Então, há uma maneira correta de se proceder no ministério. E isso não dá espaço para cada um fazer como quer. E quando você faz as coisas como convém, não haverá espaço para os apóstatas, não haverá espaço para enganadores, não haverá espaço para as pessoas que tentam introduzir doutrinas de demônios, não haverá espaço para a hipocrisia de homens, não haverá espaço para mentiras. Elas podem até surgir, mas não há espaço para elas, porque se você fazer as coisas como convém, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão ser descobertas, elas vão ser expostas, elas vão ser retiradas. Não é a gente que vai retirar, entenda bem. Não é eu que devo chegar aqui e falar: ei, você, vai embora, sai daqui. Não. Tá? Nos 12 anos de igreja batista metropolitana, ninguém nunca foi expulso da igreja. Ninguém nunca vai ser expulso dessa igreja. Por quê? Porque não cabe à igreja expulsar ninguém. Agora, Deus, Jesus vem e ele retira a pessoa. A gente vê isso lá no livro de Apocalipse, a gente vê isso em vários lugares da Bíblia. É Cristo que vem e ele retira a pessoa nem sabe, talvez. A pessoa pensa que eu decidi sair. Não, você pensa que foi você que saiu, mas foi Jesus que retirou você. Ele amputou você da igreja, se é que você fazia parte da igreja para começar. Mas, em todo caso, a gente fazendo as coisas como convém, isso vai manter a igreja pura. Isso vai manter a igreja limpa. Não quer dizer que ela sempre estará 100% pura, porque todos nós temos problemas, todos nós somos imperfeitos, sempre haverá o joio, que é outra coisa. Mas Jesus falou: não separe o joio e o trigo. Quando for na colheita, ou seja, deixa que eu colho. Deixa comigo. Ele não quis que os anjos, os trabalhadores ali, fizessem a separação. Ele falou: deixa comigo.
Tá? Então nós somos o quê? Nós somos trabalhadores. Então não cabe a gente estar separando. Você é joio, você é trigo, você... Não, isso cabe a ele fazer e ele faz. Então, mantém puro. Agora, talvez não vá manter a igreja necessariamente tão grande quanto outras igrejas. Mas a gente não estamos trabalhando em cima apenas, somente de números. Só porque uma igreja é grande, não quer dizer que ela é certa. Se a gente fosse medir o sucesso de uma determinada doutrina pelo tamanho dos seus seguidores, o mundo seria islâmico. A maior religião no mundo hoje, a que mais cresce, é a religião islâmica. Só por causa disso estão certos? Não, de modo algum. Tá? Então, não devemos ter nenhum orgulho, não há nenhuma santidade, nenhuma nobreza em ter uma igreja com 3 pessoas. Mas também não há nenhuma vergonha em ter uma igreja com 3 pessoas se você está andando como convém andar na casa do Deus vivo. A Deus cabe os resultados, a nós cabe andar como convém. E Deus vai dar os resultados. Não, se vier 2 pessoas, se vier 2 milhões de pessoas, é Deus que vai dar o resultado. Nós temos que ser fiéis a que fazemos. Então, ainda na sequência de 1 Timóteo 4, onde fala sobre, nos últimos tempos, apostatarão da fé, ouvindo espíritos enganadores, doutrina de demônios, hipocrisia de homens, mentira, tal coisa. Aí no versículo 6 de 1 Coríntios 4, ele continua assim: propondo estas coisas aos irmãos. Então, aqui no versículo 6, Paulo ele volta a falar como deve ser esse andar. Ele volta a instruir Timóteo como convém andar. Tá? Ele começa aqui. Como convém andar? Propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo. Veja bem, então ele começa aqui dizendo: quer ser um bom ministro? Quer ser um bom obreiro? Quer ser um bom servo? Essa palavra ministro é interessante, é a palavra diáconos, que é onde nós temos a nossa palavra em português, diácono. Tá? Mas ele continua então. E outra coisa, diácono quer dizer servo. Ministro é outra palavra para servo. Tá? Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Agora, pule comigo para o versículo 11, que ele continua dando as instruções de como deve ser o andar. Versículo 11: manda estas coisas e ensina-as. Aí, versículo 12, na segunda parte, fala o quê? Sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Versículo 13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, aqui, do versículo 6 ao versículo 14, a maior parte desses versículos, a gente pode ver aqui como Paulo está usando verbos, ou seja, palavras que envolvem ação, coisas que fazemos. No caso aqui, ele está trazendo aquilo que um ministro, um obreiro, no caso um pastor, como ele deve agir, como ele deve ser, para que ele ande como convém. Então ele começa aqui, vamos começar aqui, a primeira coisa que ele fala no versículo 6, ele fala, propondo estas coisas aos irmãos. Então, como convém um pastor andar? Primeira coisa, o que o pastor tem que fazer? Ele tem que estar o quê? Propondo. O que quer dizer propondo? Essa palavra propondo, ela literalmente significa colocar diante. É você apresentar, é você colocar diante. É você apresentar, colocar perante a igreja. Aqui está falando sobre a pregação e ensino. Tá? Você está propondo, você está colocando diante das pessoas. Então, a pregação é a primeira coisa que ele lista como um dos papéis, responsabilidade, como convém. Então, dentro da igreja, qual a coisa mais importante? É esse propor, é o pregar e o ensinar. Aquilo que mais importa é isso na igreja. É você estar propondo. Agora, isso falando da igreja para dentro da igreja. A coisa mais importante da igreja para fora da igreja é o quê? É a pregação do evangelho. Tá? Mas aqui está falando como propor intra-igreja, digamos assim. Então, primeira coisa é propondo. Segunda coisa interessante é falar aqui, ó, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, da doutrina que tem seguido. Esse criado aqui está se referindo ao fato do alimento. Essa palavra criado, ela literalmente significa alimentado, nutrido.
Essa palavra criado aqui é como você não fala assim, não, eu crio um cachorro em casa, ou eu crio, pois é, você faz o quê? Você alimenta, você cuida. Então esse criado está falando, alimentado com o quê? Criado com as palavras de fé e da boa doutrina. Ou seja, um pastor, para que ele ande como convém, ele tem que ter sido, eu não sei gramaticalmente como é que fica isso, mas está falando do histórico, da preparação dele. Um pastor, para andar como convém, ele precisa ter sido alimentado, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Ou seja, se você não foi criado com a boa doutrina, as palavras da fé, então você não vai andar como convém andar na casa de Deus. Que é a firmeza e coluna da fé. Então, para que alguém seja um pastor que ande como convém andar, você tem que ver o histórico dele. Quem ensinou ele? De quem ele aprendeu? Você pode dizer assim, qual o pedigree dele? Não o pedigree de snobismo, mas você tem que entender. Tem um pastor aqui, tá, ele foi o quê? Bom, é o seguinte, ele foi mórmon, aí ele foi testemunho de Jeová, aí ele foi budista, muçulmano e foi católico. Bom, a cabeça do cara vai estar uma salada. Eu estou aqui dando um exemplo meio ridículo, né? Mas você tem uma ideia. Está falando aqui, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Para você ser um pastor que anda como convém, você tem que ter um embasamento, você tem que ter um alicerce da palavra da fé e da boa doutrina. Por quê? Porque se a palavra de Deus, se a casa de Deus, a igreja de Deus vivo, é a firmeza e coluna da fé, como nós lemos aqui no versículo 15, né? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Se é a coluna e firmeza da verdade, você tem que ter o quê? A boa doutrina e a palavra da fé. Então, não tem como você não ser um pastor que anda como convém, se você não tem este preparo, esse embasamento. Não necessita necessariamente, quer dizer que você tem que ter feito 3, 4, 5, 6, 10 anos de seminário, você fez... Não indica isso. Eu conheço muita gente que fez 4, 5 anos de seminário e, francamente, eu não colocaria ele para ensinar o meu papagaio em casa sobre a palavra de Deus. Tem gente que fez anos e anos, estudou anos e anos, e eu, francamente... não dou 2 centavos para a teologia daquela pessoa. Então não é tempo, não é um diploma na parede, não é um curso que você fez. É se você foi criado, alimentado, nutrido pela palavra da verdade, pela palavra da fé, pela boa doutrina. É isso que interessa. Agora, quem e quando, isso daí não interessa. Tá? Eu não estou querendo menosprezar, o treinamento formal é importante, se tem a oportunidade de fazer, faça. Mas eu conheço excelentes pastores dignos de serem exemplos, nunca fez um dia de seminário na vida. O grande D.L. Moody nunca fez um dia de seminário na vida. Nunca. Tá? Então, entenda, não é um diploma na parede que vai mudar nada, mas tem que haver essa nutrição da palavra, esse treinamento, essa instrução correta. Senão você não vai, é claro, andar como convém. Outra coisa importante, vamos falar um pouquinho mais, falar assim, criado com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e diversas. Ou seja, nós temos que rejeitar a doutrina falsa e doutrina contenciosa. Tá? Então nós temos que propor, nós temos que ter sido criados, temos que rejeitar. Aí continua, exercita-te a ti mesmo. Isso aqui falou o quê? É você fazer. A ti mesmo, você fazer. Ou seja, não é só ficar falando, pensando, estudando a respeito, é você fazer, exercita-te, faça. Tá? Não adianta, você quer fazer exercício físico? Então não adianta você ficar aqui visualizando você na esteira. Agora eu estou visualizando, levantando 500 quilos. Não. Eu vou ler a respeito. Não, você pode ler a respeito, você pode entender a ciência, mas se você não fizer... todo o seu estudo, todo o seu pensar, não vai resolver nada. Você tem que fazer o que você tem que fazer, tem que ter ação, tem que ter, exercita-te a ti mesmo em piedade. Essa palavra piedade, ela perde um pouquinho a conotação no português, mas a palavra piedade, ela significa ser, pensar, agir como Deus agiria, ou de uma forma que agrada a Deus. Isso aqui seria piedade. É você estar agindo e pensando em paralelo com Deus, né? não ao contrário com Deus. Aí continua aqui,
fala sobre a piedade, que para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de vir. É como eu sempre falo, como a gente vive aqui nesse mundo, a gente está colhendo coisas nessa vida e no porvir. Nessa vida, Deus ele pode abençoar ou não, livrar ou não, e dependendo de como a gente vive, e como nós acabamos de ver no nosso estudo de Gênesis capítulo 49, o tribunal de Cristo está aí. Né? Então, se a gente vive com a piedade, o que é piedade? Agradar a Deus, de uma forma agradável a Deus. Então a piedade, ela tem a promessa da vida presente, como a gente vive, vai impactar, refletir na vida presente, e da que há de vir. Então vai impactar nessa vida e também na vida, na eternidade. Né? E vai depender como a gente vive com piedade ou não. O que mais ele fala aqui, né? No versículo 11, manda estas coisas e ensina. Manda e ensina. É interessante, ensinar, você sabe o que quer dizer ensinar, não sabe? Ensinar quer dizer ensinar, não tem nenhum mistério. Tá? Agora, essa palavra manda é interessante. Ela é uma tradução da palavra paragelo. Paragelo. Evangelho é evangelo. Gelo significa mensagem. Para significa a preposição em direção a. Essa manda, ela também significa, em outras partes da Bíblia, traduzido como pregue. Então, manda e ensina, ou seja, prega, ensina. Então, isso tem a conotação de que a pregação não é uma coisa que, quando um pastor, um homem de Deus, um ministro de Deus, o que se quiser, está aqui pregando, ele não está fazendo uma série de sugestões. Ele não está dando uma série de opiniões que ele acharia que talvez seria uma boa ideia se você, de vez em quando... Não, é mandando. Agora, eu posso mandar, agora você obedece se quiser. Mas aqui está dando o peso. Então, o pastor quando prega, não é para ele pregar assim, gente, eu vou dizer uma coisa aqui, mas, fica raiva de mim não, viu? Se você não quiser... Ou seja, não é para ele vir e pregar, ensinar com timidez. É para ele vir e pregar com autoridade, para ele mandar. Eu estou mandando. Agora, quando alguém manda fazer alguma coisa e você não faz, é porque aquela pessoa tem como trazer consequências. Não é? Um pai pode mandar no filho, agora o filho pode desobedecer. Mas se desobedecer, lá vem vara. Ou assim que deve funcionar. A lei manda, mas se quebrar a lei... Num país sério, a lei funciona, né? Em alguns países, como o Brasil, nem sempre funciona. Mas a lei manda. Se você quebrar a lei, tem consequências, tem penalidades. Então, quando eu estou pregando a minha palavra? Eu estou dando a minha opinião, minha sugestão, o que eu acho? Não, eu estou pregando a palavra de Deus. Obedeça a quem quiser. Agora haverá o quê? Consequências. Não da minha parte, mas da parte de quem é a palavra, da parte de Deus. Então aqui está dizendo para o pastor, manda e ensina. Esse manda está falando sobre pregar, paragelo, sobre pregar. Então quando você prega, precisa pregar com autoridade, com firmeza. Assim diz o Senhor. Pronto, você tem que pregar com autoridade. Então, está com medo, com o rabo entre as pernas e quase que pedindo desculpa. Não, você prega com autoridade. Por quê? Porque Deus fala, mande e ensine. Você está mandando, não você. Você está mandando da parte de Deus. Você é o angelos. O que quer dizer angelos? Que é traduzido como anjo. Mensageiro. No livro do Apocalipse, o pastor é referido como anjo. Ao anjo da igreja diga. Ali é o pastor. Ou seja, eu sou um anjo. Já pensou? Vocês não sabiam, estou feito de um anjo. Mas é o que? Então, anjo, angelos, paragelos, ou seja, pregue. Para, essa direção é para você trazer com autoridade, com firmeza. Você está mandando. E quem quiser seguir, obedecer, siga. Quem não quiser, se acerta com o dono da palavra. Eu certamente não sou o dono da palavra. Por isso que o pastor, a autoridade dele está onde? Aqui, ó. Eu posso chegar aqui e estar dando opinião do que eu acho, do que eu penso. Isso não cabe a um pastor e nem a um púlpito. Agora, se eu quiser dar a minha opinião, o que eu penso, então sai de trás do púlpito, eu posso sentar, e como qualquer ser humano, eu posso ter a minha opinião, eu posso achar o que eu quiser. Não quer dizer que eu estou certo, mas quando eu estou atrás do púlpito, quando eu estou falando na autoridade de pastor, de homem de Deus, da palavra de Deus, eu tenho que falar a palavra de Deus. Aí sim eu tenho autoridade para mandar. E vocês têm a responsabilidade de obedecer. E se você não obedecer, não vão prestar contas a mim, mas a
Deus como manda, tá? O que mais então? Como que deve fazer alguém, o pastor, para andar como convém? Propondo, ter sido criado, rejeitando, exercitando, mandando, ensinando. Aí fala aqui no 12, ser o exemplo dos fiéis. Pastor é para ser o quê? Um exemplo. Um exemplo. Então essa história de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não cola. Não cola. Paulo falou, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Então, tem que ser exemplo. Pastor que não é um exemplo, que não dá um bom exemplo, não está andando como convém. Não está andando como convém. Eu li um caso recentemente, isso foi nos Estados Unidos, triste. Um pastor fugiu de uma casa, de um certo membro da igreja dele, nu, porque ele estava com a esposa do dito cujo, do membro da igreja dele, e o membro chegou em casa mais cedo e pegou ele e a esposa, ele fugiu para a janela, nu. Aí o que foi que ele fez? Ele foi perante a igreja, pediu desculpas e falou, como não sei o quê. Vem cá, pastor, primeira coisa, que exemplo é esse que você está dando? Diga uma coisa, se todo mundo na sua igreja fazer o que você fez, como é que fica a coisa? Ah não, mas veja bem, eles têm que fazer como eu prego da palavra. Sim, mas a Bíblia fala que você é um exemplo. Se você não pode ser um exemplo, se você não é capaz de ser um exemplo, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Renuncie o cargo, por favor. Renuncie o cargo. Por quê? Porque isso não é ser um bom exemplo. Tem que ser um bom exemplo. Tem que ser um bom exemplo. Aí você fala, é isso aí, pastor. Pastor tem que ser um bom exemplo. Mas não é só pastor, não. Todo mundo tem que ser um bom exemplo. Tá? Não quer dizer que pastor não pode, mas todo mundo... Não. É para todo mundo. Isso aqui vale para todo mundo. Especialmente. Tá? Especialmente. É assim como convém andar na casa de Deus. Aqui está dizendo como convém andar. Falando sobre o pastor. Mas é para todo mundo estar fazendo isso. Tá? Não quer dizer que todo mundo aqui pode, então, viver do jeito que quer. O que mais? Persiste. Outra coisa, você fala assim, pastor, por isso que pastor nenhum presta. Bom, aí tem um ditado em inglês, está jogando fora a água do banho junto com o bebê que estava tomando banho com a água, né? Você vai lá e joga tudo fora, a água suja do bebê com tudo dentro. Não. O problema é que tem tanto mau exemplo assim, tem tanta história horrível assim, sabe o que é? É porque tem pessoas que não estão andando como convém andar na igreja do Deus vivo. Não estão andando como convém andar. Estão andando como eles acham que querem andar. Esse é que é o problema. Então a Bíblia deixa claro aqui como que deve ser esse andar. E o motivo que tem tanta aberração, tanta abominação ocorrendo em tão chamadas igrejas, é justamente isso. Não estão andando como convém andar. E isso é um problema muito sério. O que mais? Diz aqui então no versículo 13. Persistem em ler, exortar e ensinar. Antes que você exorte e antes que você ensine, você tem que fazer o quê? Ler. Sim, ler o quê? Está falando sobre estudar aqui, não é você ficar lendo a seção de esportes do jornal, não é você ficar lendo a seção de quadrinhos, os gibis, não. É você ler, mas você estudar, você está lendo aquilo que vai lhe nutrir. Então, persiste em ler. Note, persiste, você tem que insistir, você tem que persistir, você tem que se forçar. Por quê? Porque tem muita distração, tem muita coisa que pode tirar a gente, então você tem que persistir. Eu li um pouquinho, eu li minha Bíblia uma vez. Para que ler de novo? Já li tudo? Não, persista em ler. Tá? E o mais importante, a coisa que você mais deve ler é a Bíblia. Não leia livros que falam sobre a Bíblia quando você pode ler a Bíblia. Tá? Dicionários, comentários e outras coisas têm seu lugar, mas nunca sacrifique a leitura da Bíblia por um livro que fala da Bíblia. Tá? Leia a Bíblia. E não desprezes o dom, versículo 14, não desprezes o dom que há em ti, ou seja, use os dons espirituais. Tá? Não sei qual é o meu dom. Então saia do ministério. Se você é o pastor da igreja, você não sabe quais os seus dons espirituais, o que tu está fazendo aí, cara? Tá? Então tudo isso aqui são instruções, e assim deve andar o pastor. Agora, nós cobrimos esses pontos bem superficialmente, nós vamos aprofundar mais alguns, de modo mais preciso, mas isso aqui dá para dar um panorama do que é a ideia, um panorama do que
como deve andar o pastor, como convém andar. Agora eu queria focar um pouquinho, voltando para o versículo 7, tá? 1 Timóteo e versículo 7. Eu quero focar aqui, onde fala: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Para ser um pastor que anda como convém, o que Paulo queria que Timóteo soubesse é que ele tem que saber como e o que rejeitar. Você tem que saber rejeitar. Você tem que saber dizer não. Você tem que saber ao que dizer não. Rejeita as fábulas profanas. O pastor deve ser estudioso, como a gente acabou de ver, sim. Persiste em ler, como fala no versículo 13. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Ele deve ser estudioso. Para quê? Para poder ensinar. Como é que você vai ensinar se você não estuda? Então, tem muita gente que acha que há alguma nobreza na ignorância. Não, não há nobreza na ignorância. Tem certas, eu não vou mencionar aqui o nome, mas uma certa seita, denominação, não sei bem o que chamar, não chamaria de denominação, mas ali é o seguinte, ali é quase que pecado você estudar. Não chegam a dizer isso, mas é quase. Quando você for pregar e ensinar, é assim, você tem que orar. Ok, Deus falou o que eu vou dizer. Assim é muito bom, né? Gente, você tem que, para poder pregar, para poder ensinar, você tem que estudar. Não só de modo formal, esquematizado, programado, como é num culto, por exemplo, quando é numa aula, digamos assim, formal, mas muitas vezes você pode estar evangelizando alguém pergunta: me explique isso. Ontem mesmo, levei um homem a Cristo, Ivanildo, o nome dele, e ele falou que Ivanildo, levando ele a Cristo, ele falou assim: não, mas a gente tem os escolhidos. Gente, eu não sei quantas pessoas foram condenadas, estão condenadas sem salvação, porque entraram nessa história dos escolhidos. O pensamento é assim: se Deus me escolheu, Ele escolheu. Se Ele não escolheu, Ele não escolheu. Então nada que eu faça tem diferença. Se eu crer ou não crer, se eu aceitar ou rejeitar, se Ele me escolheu, eu vou. Se Ele me rejeitou, eu não vou. Assunto encerrado. Ou seja, você tem que entender de onde vem essa doutrina, você saber ensinar o que a Bíblia fala sobre essa doutrina, para você o quê? Para você poder ensinar ele ali. Peraí, viu? Deixa eu lá preparar um estudo, eu volto semana que vem. Não, você tem que na hora ali dar uma aula. Você tem que uma hora ali fazer o quê? Exortar, ensinar. Mas eu não trouxe as minhas notas. Não, suas notas têm que estar aqui e aqui. Pedro fala: seja sempre pronto para dar explicação da sua fé. Agora, como é que você faz isso? Persistindo em ler, em estudar, entender as coisas como são, porque é e não é, aí você pode a toda hora. Então, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Então, o homem de Deus, ele tem que ser estudioso sim, para poder ensinar, exortar. Agora, do mesmo modo, fala lá, mas rejeita, ele tem que saber o que rejeitar. Ele tem que saber o que deixar de fora, mas rejeita as fábulas profanas. O que é uma coisa profana? Profana é o oposto de santo. Profano é aquilo que é o contrário a Deus. Fábulas quer dizer história para boi dormir, conversa fiada. Por exemplo, essa história de predestinação é conversa, do jeito que ensinam aí, é conversa fiada. Não, Deus escolheu você e não escolheu você. Isso é conversa fiada, isso é profano, gente. Deus escolheu todos. Deus quer que todo mundo seja salvo. Agora, a gente tem que escolher ele de volta. E aí que vem o quê? A escolha. Agora, se você tira a escolha do homem, você tira a escolha do ser humano, você tirou a salvação dele. Porque Deus escolheu todo mundo, mas o homem tem que escolher ele de volta. Você fala que o homem não tem escolha, pronto. Por que você é salvo? Eu sou salvo porque eu fui escolhido. Foi. Segundo a Bíblia, todo mundo foi escolhido para a salvação. Deus quer que todos sejam salvos. Jesus morreu para todo aquele. Não para os escolhidos, para todo aquele. Então entenda. Nós temos que entender, nós temos que explicar para as pessoas essa história. O exemplo que eu dou é muito fácil, é assim, olha, Deus, imagine que eu vou dar uma festa. Aí convidei vocês tudinho aqui para a festa.
É o meu desejo, é a minha vontade que todos vocês venham para a minha festa, como o meu bolo, meu salgadinho e tal e coisa, desfruto de um tempo junto. Eu quero que todos vocês aqui, eu escolhi todos vocês, mandei um convite para todos vocês, eu quero que todos vocês venham para a minha festa. Só que um aqui não veio porque tinha uma outra festa para ir, e preferiu ir para outra festa. Outro não veio porque estava ocupado. Outro não veio porque não gosta da minha cara. Outro não veio porque fazia outra coisa. Gente, eu escolhi todo mundo. Agora, só veio para a minha festa quem escolheu vir para a minha festa. Quem escolheu deixar de lado uma outra festa, uma outra atividade, para vir para a minha festa. Assim é a nossa escolha. Nós temos que deixar de lado, acreditar nas nossas obras, na nossa religião, na nossa o que seja, e escolher Cristo. Mas Deus quer que todo mundo seja salvo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, se a gente não entende isso, alguém vai jogar a gente evangelizando, alguém faz uma pergunta para você e você fica, vai estudar, tem que estudar. E o pastor tem que ser alguém que estuda. Agora, o pastor não é alguém que sabe de tudo. Tá? Eu nunca disse que eu sei de todas as coisas, que eu entendo tudo que a Bíblia fala. Agora é o seguinte, se eu não entender, cabe a mim o quê? Estudar. Entendeu? Estudar. Ninguém, não é que ninguém, não existe alguém no mundo que pode dizer que entenda tudo sobre todas as coisas que a Bíblia... Não, claro que não. Esse é um livro insondável, a Bíblia usa o termo, insondável. Tá? Mas se o pastor não sabe, cabe ele o quê? Então vai estudar e procurar saber. Tá? Procurar saber. Então, mas tem que rejeitar as fábulas profanas, como é essa questão, e entre tantas outras. Né? E exercita-te em piedade. Essa palavra piedade, que eu falei que é semelhante a Deus, é a palavra grega eusébia. Eusébia significa literalmente ser como Deus, ser similar a Deus, ser parecido com Deus. Tá? Então aqui fala que a gente tem que persistir em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Aí fala, rejeita, no versículo 7, rejeita as falas profanas e exercita-te. Interessante, ele fala, rejeita conversinha profana e exercita-te em piedade. É interessante, todo proponente, toda aquela pessoa que gosta de fábulas profanas e de velhas, é interessante, essa conversa de velha aqui, literalmente é aquelas velhas que gostam de ficar falando bobagem, é isso aqui que está falando. Tá? Mas sempre tem pessoas que gostam, que são proponentes de coisas profanas, coisas erradas, são as que menos se exercitam em piedade. Vou dar um exemplo, qual a coisa mais próxima no coração de Deus? A salvação de almas. Pessoas que são proponentes de doutrinas profanas são as que menos levam almas a Cristo. Menos não. Geralmente não levam. São as pessoas que, se você for ver a vida delas, são as que vivem vidas que não agradam a Deus. Vidas muito parecidas com vidas cheias de fermento. Mas elas têm o quê? Fábulas profanas. Pode ver, é impressionante. Para que Deus lhe salve, você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Vai ver a vida de uma pessoa que fala isso, a pessoa está tão carregada de pecado, de mundanismo, que uma palavra vem à mente, hipocrisia. O cara fala tanto em santidade, o cara fala tanto em arrepender dos pecados, e vê a pessoa está cheia de pecado. Uma vida mundana, carnal, e enche o bico de arrependimento, de santidade, não sei o que mais. É interessante. Fala aqui, rejeita fábulas profanas e exercita-te. Ou seja, faça. Exercite, faça, cumpra, viva. O quê? Em piedade. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, vai tomar conta da sua vida. Exercita-te a ti mesmo. Não é para chegar para a sua vida e ficar, ei, você. Não, eu não sou exemplo. Então, exercita-te a ti mesmo em piedade. Fábulas profanas, rejeita. Porque quem está propondo fábulas profanas, eu te garanto que não está se exercitando a si mesmo em piedade. Estão querendo colocar os outros em piedade, mas eles mesmos não levantam um dedo de piedade. Pode ver. Vez após vez eu vejo isso. Pessoas que enchem a boca de coisa... Eles acham que é santa, mas é profana, que é errado, é fábula profana. Quando você olha a vida deles, um monte de coisa que não deveria estar lá. Não estão exercitando a si mesmos em piedade.
Bíblia realmente é um livro muito preciso. Ser é mais importante do que saber. É isso que está falando aqui, olha. Rejeita falas profanas e velhas, exercite de ti mesmo. É muito melhor você ser do que você saber. Do que adianta você saber de um monte de coisa, você aquilo não te transforma. A Bíblia chama isso de uma fé morta. Fé sem obras é morta. Então, você tem a fé. O que é fé? Fé começa no saber, fé é você crer e fé é você fazer, ou seja, as obras. Por isso o Tiago falou, a fé sem obras é morta. Se você sabe, mas você não faz, é porque você não crê. Agora, se você sabe e você crê, então você faz. Então, as obras é que vai definir se você creu ou se você só sabe, mas não acredita naquilo. E é muito mais importante você ser do que você só saber. Porque se você só sabe, mas não faz, de nada adianta. É uma fé morta. Eu sei da importância de ir para o culto, mas eu não vou. Eu sei da importância de ler a Bíblia, mas eu não vou. Eu sei da importância, mas eu não faço. Eu sei, então, francamente, é morta. Não serve de nada. Saber. Leva uma alma a Cristo? Não. Saber. Vive em santidade? Não. Saber. Melhor coisa, esse saber todo está servindo para quê? Então, o pastor tem que ser alguém que vive, não só sabe. Agora entenda, a fé começa pelo saber. Então fala, persiste em ler. O pastor tem que ler, tem que estudar, sim, mas não é só ficar aqui. Tem que vir para o coração, porque quando chega no coração, se transforma em ação. E é isso que tem que haver, ação, exercita-te. Ser o que Deus quer é mais importante do que saber de todas as coisas, e teorias, e ideias, e posições, e suposições. Eu sou uma enciclopédia ambulante. Você pode perguntar o que você quiser de qual seita, religião, que eu sei de tudo, eu sei os nomes, as datas, eu sei citar o capítulo, o versículo, a página, eu sei dizer o que o José Smith usou o dia que ele foi assassinado lá, pelos seguidores dele, porque não sei o que. Eu sei de tudo. Sim, você faz o quê? Não, eu não faço nada, eu só sei. Grande vantagem. É melhor aquela pessoa que sabe bem menos, mas faz bem mais. Muito mais eficaz, muito mais eficaz. Diz assim, ainda nesse pensamento, 1 Timóteo 4, versículo 15, seguindo do persiste em ler, exortar, ensinar, o versículo 15 fala assim, medita estas coisas. Meditar, você medita onde? Na mente. Para você poder meditar, você tem que estar aqui primeiro, você não pode meditar naquilo que não está aqui. Como é que aquilo chega aqui? Você lê, você estuda, tá? Você ouve, você medita, ocupa-te nelas. Está vendo? Primeiro você medita. Depois você o quê? Ocupa-te. Então não é só ficar meditando. Meditar, ler, pensar. Ponto final. Não é para ser assim. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas. Coloque elas em ação. Estude, medite, pensa, planeje. Raciocine. Mas depois faça. Ocupa-te. Ação. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, o que você aprendeu do meditar, do ler, seja aproveitado por quem? Por todos. Aqui, está todo mundo aqui se aproveitando, eu espero. Está todo mundo aqui se aproveitando do quê? Do que eu li, do que eu aprendi, do que eu meditei, do que eu... Agora estou me ocupando em fazer o quê? Em compartilhar. Para que o teu aproveitamento seja manifesto. Essa palavra manifesto quer dizer que venha à tona, que apareça, que aconteça. Para que o meu aproveitamento não fique só aqui, mas que seja manifesto. Se você sabe o Evangelho, você conhece o Evangelho, você sabe como levar alguém para Cristo, mas você não manifesta isso, vai haver uma alma salva por causa de você? Não. Por quê? Você não está se ocupando. Você sabe, você não está se ocupando. Você sabe, mas não está manifestando. Como é que a gente manifesta isso? A gente vai numa porta e faz assim, ó. Aí a porta abre. Aí você fala, olá, tudo bem com você? Como você está? E você então apresenta o Evangelho para a pessoa. Nossa, se você não manifestar isso, gente, ou tem alguém na praça, alguém na rua, alguém jogando, enfim, você vai para alguém e você manifesta. Você traz a luz, você traz à tona, para que as pessoas aproveitem. Medita e ocupa-te.
Medite e ocupa-te. Agora, para isso, você tem que saber rejeitar. Rejeitar fábulas profanas é a primeira coisa. Outra coisa é você rejeitar também coisas que vão distrair você do seu alvo. Tem que rejeitar. Você tem que manter a coisa principal. Manter o curso, manter o caminho, manter a direção. Você tem que rejeitar. Rejeitar doutrinas falsas e rejeitar coisas que vão trair você. Então, esse estudo, voltando para o versículo 7, versículo 7 não, o versículo 13. Persiste em ler. Essa palavra ler, esse estudar, esse meditar, esse aprender, esse absorver, essas doutrinas todas, este ler, vamos chamar isso de ler, tá? Este ler, ele deve aproximar você de Deus e não afastar. Se o que você está estudando está lhe afastando de Deus, alguma coisa está errada, você tem que rejeitar aquilo. Esse ler tem que edificar você, não enfraquecer sua fé. Se o seu muito estudar está enfraquecendo, debilitando a sua fé, rejeita. Tem que rejeitar. Por quê? Porque aquilo é para aproximar você de Deus, é para edificar você em Deus. Se o que você está lendo está confundindo você, é para estar esclarecendo você. Mas se está confundindo, é hora de quê? Rejeitar aquilo. Rejeita as fábulas profanas. Gente, algo que é santo, ele vai aproximar você de Deus, ele vai edificar a sua fé, ele vai esclarecer. Mas se está te afastando, enfraquecendo e te deixando confuso, é hora de quê? É hora não, já passou da hora de quê? De rejeitar. Por quê? Porque se for profano, é o que vai acontecer, vai confundir, vai afastar e vai trazer confusão. O que você estuda, o que você lê, deve trazer ordem e paz. Porque de Deus. Deus é chamado príncipe da paz. Nosso Deus é um Deus de ordem. Se você está estudando coisas que estão trazendo confusão, em vez de paz e ordem, então aquilo é uma coisa profana. Porque se fosse santo, ia trazer paz e ordem, ia trazer união com Deus, aproximação de Deus, fortalecimento. Se fosse santo. Mas se é profano, vai trazer o oposto. Por isso que o pastor tem que saber rejeitar. E não simplesmente abrir a mente e botar tudo lá dentro. Vai confundir. Vira e mexe, você encontra alguém, e se começa a falar com ele, você percebe que o cara pensa que sabe de tudo. Não sei se você já teve essa experiência evangelizando. O cara sabe de tudo, sabe mais do que Deus. Aí pergunta, você é de alguma igreja? Não, não sou de uma igreja. Ah, não. Mas eu já fui. Aí sai uma lista. Toda a igreja debaixo do sol, todo tipo de seita. Eu já fui mormon, já fui tudo Jeová, já fui adventista, já fui da Assembleia, já fui batista, já fui episcopal, já fui tudo, fui presbiteriano, foi tudo debaixo do sol, o caba já foi. O que acontece? Ele não rejeitou nada. Ele simplesmente absorveu tudo e agora está assim, totalmente bêbado, inebriado, com tanto conhecimento, mas não existe aproximação de Deus. Talvez a pessoa nem salva provavelmente. Não existe paz, não existe ordem, não existe fé, não tem nada. É tudo fraco. Você começa a ver, o cara na realidade não acredita em nada. Ele pensa que acredita em nada e que sabe de tudo, mas não acredita em nada. Está totalmente perdido. Sabe o que é isso? Ele nunca rejeitou. Ele simplesmente foi aceitando, foi ouvindo fábulas profanas e fábulas profanas e conversa profana. Nunca rejeitou nada. Hoje está o quê? Está confuso, longe de Deus, infrutífero. Por quê? Porque não soube rejeitar. Então, devemos testar tudo. Ah, pastor, a Bíblia fala lá, examinai tudo, pastor, examinai tudo. Ok, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo. Retende o bem. Ah, pastor, eu tenho que examinar tudo para reter o bem. Essa palavra examinar, para o português, examinar quer dizer o quê? Quer dizer testar, provar. Quer dizer fazer assim, você vê um prato de comida, você vai examinar ele, você não vai pegar um garfo e faca e você não está examinando o prato, você está comendo o prato. Examinar, você pega um pouquinho, não gostei, está com muito sal, está com pouco sal, está estragado, está com, enfim,
Examinar, a palavra examinar, a palavra grega que fosse examinar, quer dizer, testar, provar. Literalmente, provar, testar. E examinar quer dizer isso, você vai examinar. Você vai examinar, você vai ver, você vai é bom ou está ruim? Então você não precisa entrar e passar 5 anos estudando todas as doutrinas, Não, você começa a examinar. Quando aparece uma coisa contrária à palavra de Deus, está com muito sal. Já não presta. Eu começo a examinar uma determinada doutrina. Para você ir para o céu, você precisa colocar um abacaxi na cabeça. Fecha, rejeita. Mas o resto, não interessa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não estou interessado. Sabe, acabou. Você não precisa pegar e estudar o resto a fundo, porque eu preciso. Rejeita, examine, retende o bem. Tem que rejeitar, gente. Se é uma coisa está errada, rejeita. A Igreja Católica ensina que para você ir para o céu, você precisa ter os 7 sacramentos e também passar um tempo no purgatório. Rejeito. Tem muito mais para rejeitar, mas só por isso já rejeita aí. Mas eles falam muitas coisas boas, eles falam que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele era o Filho de Deus, que ele ressuscitou. Eles falam, está tudo correto. Mas está rejeitado. Por quê? Porque estão dizendo, não só essa questão do sacramento, do purgatório, um monte de outras coisas também, rejeita. Não tem que ficar estudando, se aprofundando. Por quê? Porque você começa a estudar, aprofundar aquilo, vai trazer confusão, vai afastar de Deus e enfraquecer a sua fé. Por quê? Porque é profano. Não é santo, é profano. Aprendemos a verdade estudando a verdade. Se você for querer aprender a verdade estudando a mentira, gente, infelizmente no mundo tem muito mais mentira do que verdade. Pense nisso. Infelizmente no mundo hoje, e outra coisa, a mentira cresce cada vez mais. Se você for estudar tudo que é de mentira e errado no mundo para aprender a verdade, você nunca vai chegar na verdade. Você aprende a verdade estudando a verdade. Por isso que você precisa rejeitar o que é profano e se concentrar no que é bom, no que é correto. E não ficar perdendo tempo com o que é errado aqui. Tá? A gente aprende a verdade estudando a verdade. A gente não aprende a verdade estudando a mentira. A gente não aprende a verdade estudando o engano. A gente não aprende a verdade estudando o erro. Claro que temos que estar cientes de que existe erro, engano e mentira no mundo. Claro que devemos estar a par. Aí que vem o provar. A provar não é você sentar e consumir tudo. Então, se a gente não aprender a rejeitar, nós vamos ser destrilhados e distraídos. Destrilhados e distraídos. E o diabo busca fazer isso com o homem de Deus para torná-lo ineficaz na obra. E o homem de Deus precisa, acima de tudo, aprender a rejeitar. Testar e rejeitar. Testar e rejeitar. Amém? Semana que vem voltamos e vamos continuar vendo mais algumas coisas importantes que Paulo quer que Timóteo saiba. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos a aprender.